Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Tânia. Hoje eu vou trabalhar um texto um pouquinho mais prolongado, porque é o capítulo 3 inteiro de Primeira Tessalonicenses, tá? Tem uma razão para isso, é porque de fato é um bloco único. É, não é um texto que me desafiou tanto assim. É um texto relativamente fácil, sem surpresas, né? Mas é um texto pastoral, é um texto muito pastoral, um texto que demonstra muita preocupação né, como outros textos também de Paulo, mas esse tem algumas particularidades, algumas expressões que ele usa, né, que de fato denota essa preocupação dele pela igreja, tá? Então, para não quebrar, para não fragmentar o PC, eu vou fazer um pouquinho mais longo hoje, e aí a gente tem uma sequência melhor, tá? É, Dona Márcia, por favor, ore para a gente ter esse início aí. Senhor, obrigada por este dia em que podemos, com liberdade, estudarmos a sua palavra. E obrigado pela vida do pastor Marcos, porque ele está sempre disponível a estar destrinchando todos os capítulos. Esteja conosco agora, né, hoje, no capítulo 3, que o Senhor coloque, Senhor Deus, não somente na nossa mente, mas coloque as coisas no nosso coração, nas nossas mãos e pés, para que possamos praticar a sua verdade, Pai. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Paulo diz o seguinte: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Você sabe muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boa notícia a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Até aqui o texto eu vou compartilhar. Muito bem. Então, Paulo começa essa sessão, né, do seu texto. Bom, ao saber dos sofrimentos dos irmãos da igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo ficou comovido e tomou uma importante ação. Vamos lembrar que Paulo foi expulso, né, ele saiu fugido daquela cidade para não ser morto, preso
ou possivelmente morto também. Então, apesar de ser uma cidade cosmopolita, uma grande capital, com uma afluência de muitas culturas, um paganismo reinante ali, mas havia toda essa questão de uma intolerância religiosa muito marcada. Então, agora nós temos uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sofrendo violência. E tomar uma ação diante das tragédias, e aqui eu vou pontuar algo bastante interessante, porque Paulo, ao saber que aqueles irmãos de Tessalônica estão passando por provações, por tribulações, por dificuldades, por perseguição, ele toma uma importante ação. E aí vem uma questão importante: tomar uma ação diante das tragédias dos outros nem sempre acompanha o sentimento. Quer dizer, podemos sentir pena, sentir dó, podemos sentir uma comoção, mas não significa que a gente vai fazer alguma coisa sobre isso. Há momentos que apenas sentimos, mas nada fazemos. Às vezes, por não ter o que fazer do ponto de vista prático, ou por sermos impedidos, e às vezes por nos acovardar diante dos perigos. Temos lá a situação hoje vivenciada por Israel, né? Toda essa covardia que estão mais uma vez fazendo contra aquele povo. Eu posso orar por eles. Eu não tenho o potencial de fazer alguma coisa de modo prático. Então, nem sempre é covardia, né? Mas, às vezes, em alguma situação, pode ser sim. Então, Paulo compreendia muito bem sua missão e enviou Timóteo, mesmo que ele próprio e os demais tivessem que ficar sozinho em Atenas. Vamos lembrar que Paulo fazia parte de uma equipe, ele era o líder de uma equipe, tinha ali Timóteo, tinha Silas, talvez houvesse outras pessoas juntos, né? Mas nessa carta, ali os remetentes da carta serão três, né? Ele mais Timóteo e Silas, ou Silvano, tá? O fato é que Paulo disse que permaneceu sozinho em Atenas, né? E isso era algo que ele também lamentava. Hernandes Dias Lopes diz que a palavra sozinho significa abandonado aqui. A ideia no sentido de que ele envia Timóteo, mas ele próprio ali se sente abandonado. Essa atitude mostra o caráter pastoral do apóstolo. Não é uma queixa vazia, olha, me abandonaram, coitadismo, nada disso. É que ele tinha um apreço tão grande por estar com uma equipe que era a sua família ali, eram pessoas que Deus havia colocado na vida dele, que a falta de uma pessoa no coração dele é como se ele estivesse sozinho. Então, como pastor de almas, Paulo pensava mais no bem-estar dos outros do que no seu próprio. Enquanto o mercenário abandona as ovelhas, e aí Jesus, então, ele vai, inclusive, trabalhar esse tema nos evangelhos, o verdadeiro pastor se posiciona para suprir suas necessidades diante das maiores adversidades, inclusive dando a vida pelas ovelhas, que é aquilo que Jesus fez. Então, para Paulo, estar com uma equipe era uma condição necessária, ele não abria mão. E ele renunciou a um dos seus membros, mesmo que temporariamente, por um motivo grandioso. Ele permite, ele faz questão de mandar Timóteo, porque ele sente que ali a marca do apostolado, a marca do cuidado pastoral precisa estar naquela igreja. Não é somente ir lá criar um trabalho e, bom, deixar que eles se virem. Ele tem uma preocupação maior em relação àqueles irmãos. Então, Timóteo aceitou o desafio. E aqui esse desafio ele ocorre em duas frentes. A primeira é fortalecer. Fortalecer. Eu vou desmembrar um pouquinho mais, vou tentar explicar isso um pouco mais logo à frente. E, em segundo momento, animar-lhes na fé. Então, o primeiro aspecto, que é o fortalecimento, tem relação com o fator emocional. Diante das tribulações, aqueles irmãos poderiam não suportar os ataques sofridos e acabar por desanimar. Claro, porque você imagina uma pressão social muito forte sobre aquele grupo pequeno ainda, né? Então, do ponto de vista emocional, eles poderiam desestabilizar. Então, Timóteo foi enviado ali para fortalecê-los nessa área. Agora, o segundo aspecto em relação com nossa relação com Deus.
Porque diante de situações aterradoras, podemos ser tentados a desertar dos caminhos de Deus. O apóstolo, enquanto pastor de almas, precisava garantir que nenhum deles fosse perdidos. É interessante que no período mais brutal do fascismo alemão, do nazismo, que foi do período de 39 a 45, nesse tempo houve ali a solução, a chamada solução final, em que de fato os judeus começaram a ir para as câmaras de gás, enfim, e morrer das maneiras mais horrendas, né? Coisas que a gente não consegue imaginar. Muitos judeus não prevaleceram, não permaneceram na fé. Eles fraquejaram. E nós não podemos condená-los, porque eu não sei as dores, as angústias que esses homens passaram. Tá? Viktor Frankl, que é um médico judeu, fundador de uma escola de psicologia chamada logoterapia, não tão famosa no Brasil, mas muito mais na Europa. Ele inclusive se correspondeu com Freud. Ele disse que havia pessoas que iam para as câmaras de gás com a cabeça erguida e com uma oração nos lábios. A sua roupa mesmo, ele chegou com uma roupa de um judeu de classe alta, média alta, médico formado, com um artigo científico que ele pretendia em algum momento concluí-lo para, em algum momento, publicar esse artigo. Essas roupas foram deixadas e ele recebeu em troca trapos imundos de alguém que havia sido enviado há pouco para as câmaras de gás. E ele vai mexer no bolso, ele encontra uma oração judaica baseada em Deuteronômio. Quer dizer, pessoas que estavam ali numa situação de incrível sofrimento, ainda assim eram capazes de pensar em Deus, em buscar refúgio no Senhor. Então, aqui é uma situação interessante e ela vai se repetindo na história. E nesse caso, Deus sempre busca caminhos para que nenhuma das pessoas, os seus escolhidos, se perca. Então, exatamente nesse ponto estava inserida a missão de Timóteo, que é ir lá, fortalecer aquelas pessoas e também animar-lhes na fé que eles acabaram sendo inseridos. O comentarista Werner de Boer diz o seguinte: Timóteo não era apenas um enviado que deveria buscar informações sobre as circunstâncias em Tessalônica. Ele não era ali um repórter, um correspondente, mas era um pastor, um homem de Deus, um homem de fé, que ao mesmo tempo tinha a tarefa de levar a igreja o fortalecimento interior da sua fé, do qual necessitava na tribulação. Quer dizer, além, claro, de buscar informação, ao mesmo tempo, também ele tinha a missão de fortalecer aquelas pessoas, levando o ânimo. Ânimo vem de alma, fazendo que a alma deles fosse, não perdesse sua chama, não perdesse seu vigor, diante daquela tempestade que estava sobre as suas vidas. O Hernando Dias Lopes diz que Timóteo fora designado para essa missão, não porque era um religioso profissional, mas porque ele era um crente fiel, um verdadeiro servo e um obreiro encorajador. Então ele vai apontar essas três características: um crente fiel, um verdadeiro servo e um obreiro encorajador. Um mercenário, ele se acovarda. Um mercenário, ele não é fiel, ele é fiel somente a si, às suas vontades, certo? Ele sempre vai pensar em capitalizar, mesmo diante do sofrimento dos outros. Agora, o crente fiel, o verdadeiro servo, o obreiro que se preocupa em encorajar, ele se coloca na linha de frente das demais pessoas e vai ser alvejado, vai ser baleado junto com os outros. Ele não foge da guerra, ele não foge da briga. E essa aqui era a característica de Timóteo.
O autor complementa: não podemos conduzir o povo de Deus a uma experiência profunda com Deus se nós mesmos não temos intimidade com o Senhor. A vida do ministro é a base do seu ministério. Então, muito mais do que aquilo que prega, o que vale é o modo como o servo obreiro de Deus vive a própria vida, né? E é essa vida que Paulo, enfim, a sua equipe vivia, uma vida de tribulação. Eles não fugiam dos ataques, enfrentavam isso, né? E se mantinham fiel. E isso inspirava as pessoas. Tá? Então, mesmo em prisão, Paulo escrevendo carta, e isso trazia encorajamento para pessoas que também passavam por problemas complicados. Então, esses novos irmãos já haviam sido alertados sobre os sofrimentos que enfrentariam por aderirem à fé cristã. E isso de fato ocorreu. Hernandes Dias Lopes diz que a tribulação não é aleatória, mas faz parte da agenda de Deus. Portanto, não devemos estranhá-la. Além do mais, se o crente é perseguido, é em razão de ele não ser deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, irmãos, e nós vamos ter uma ética, muitas vezes, que afronta as estruturas de poder desse mundo. E ao afrontar essas estruturas, virá retaliação. Porque a gente não vai sonegar imposto, a gente não vai mentir, a gente não vai prejudicar as pessoas, a gente não vai querer viver uma vida de ficar levando vantagem. Quer dizer, existe uma ética que a gente busca, enfim, viver da melhor maneira possível. E aí nós vamos acabar muitas vezes sendo perseguidos por isso. Além do mais, se o crente é perseguido, é em razão de ele não ser desse mundo, conforme já dito. Agora, de todo modo, em nenhum momento o apóstolo pensou que essa tribulação pela qual passavam era um problema apenas deles, daquelas pessoas, tá? Que eles deveriam enfrentar sozinhos. Paulo tinha ciência de que quando um irmão sofre perseguição, o problema é nosso. O problema é nosso. Isso vai encontrar respaldo em outros textos da Bíblia que diz assim: olha, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Então, se o irmão Ronda teve uma alegria, essa alegria é minha também. Eu faço parte desse momento, quando sou comunicado, enfim. Agora, se algum irmão que sofre, mesmo uma tragédia muito aterradora, quer dizer, o problema não é dele. Esse problema passa a ser meu também. Porque isso faz parte de uma ética cristã da qual nós estamos também inseridos. Nós fomos salvos não apenas do ponto de vista escatológico, um dia Jesus vai vir e iremos para o céu. Não, nós já somos salvos para fazer algum tipo de diferença já nesse mundo, tá? Eu fico pensando, hoje existe uma ideia de um progressismo em que, enfim, se dá todo o apoio do ponto de vista, inclusive evangélico, de alguns segmentos, de apoiar, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, sob a alegação de que a igreja não deve interferir com as questões do Estado, afinal, o Estado é laico. Eu tenho uma posição muito diferente sobre isso. Nós devemos sim amar essas pessoas, né? E tudo bem, o Estado deseja sim, tudo bem. Mas eu preciso lutar contra esse tipo de coisa na medida do possível. Ou pelo menos não dar voz a esse tipo de assunto. Por quê? Porque eu, como cristão, eu não devo facilitar para que o pecado, né, tenha campo de atuação. Isso só piora as coisas, inclusive se futuramente uma pessoa dessa se converter. Quer dizer, você imagina uma pessoa dentro de um relacionamento homoafetivo, ela, em algum momento, ela se converte. Quer dizer, como é que fica esse relacionamento dela agora, né? Essa união civil que ela tem. Então, aqui só um exemplo, no sentido das implicações que nós temos em sermos cristãos.
num mundo que pensa de uma maneira totalmente paradoxal, totalmente contrária à nossa forma de pensar. Isso não é homofobia, a gente trata aqui como uma questão bíblica, uma questão daquilo, do ponto de vista de que como Deus vê as coisas. Então, mais uma vez, não somos salvos apenas do ponto de vista escatológico para uma futura eternidade, mas é uma eternidade que já começa aqui, e nós, como filhos de Deus, temos obrigação de melhorar as coisas do ponto de vista bíblico neste mundo, né? Inclusive impedindo que o pecado tenha uma maior proeminência. Então, Paulo tinha a ciência de que quando o irmão sofre perseguição, o problema é nosso. O tentador de nossas almas, Satanás, se utiliza de situações de vulnerabilidade para nos atentar. Jesus havia passado por isso, vamos lembrar lá dos 40 dias no deserto, né? Jesus estava com fome, estava sedento, estava solitário. Satanás aproveitou a sua vulnerabilidade. O próprio apóstolo Paulo sentiu coisas muito semelhantes, né? Afinal, ele passou por açoites, ele passou por naufrágio, surras, enfim, desacato, injúria e tantas coisas. Então, também foi tentado em diversas áreas. Ele se viu muitas vezes fragilizado. Hernandes Dias Lopes diz que Satanás é mais perigoso quando bajula. A ideia de bajula, de bajular, de bajulador aqui, vem da ideia grega de um cão que balança o rabo, né, para ganhar ali a atenção do seu dono. É essa a ideia. Então, Satanás é como um cachorro que balança o seu rabo aqui para ganhar atenção, né? Como uma maneira de seduzir, né? Quantos cães, de fato, não nos seduzem, num bom sentido, para ganhar carinho, ganhar atenção? Então, Satanás é esse cão, né, literalmente, aquele que balança o rabo tentando nos seduzir diante da tribulação. Então, ele é especialista em usar táticas para persuadir os crentes a abandonar a fé em Deus em tempos de prova. E aí ele semeia mentiras. Olha, quando você estava fora da fé cristã, você era muito melhor, você não passava por isso, você podia ter mais dinheiro, você tinha mais amigos, dá a impressão que até você vivia mais feliz. O fato é que nada impediria que Satanás se utilizasse da perseguição para seduzir aquelas pessoas recém-convertidas, tornando assim o esforço apostólico inútil. E é isso que Paulo vai tratar aqui mais de cima, dizendo o seguinte: olha, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Foi Satanás que promoveu a perseguição? Acredito que não. Mas ele se aproveita da fragilidade operada agora pela perseguição para nos atentar. O Verde de Boer, esse comentarista já citado, afirma o seguinte: Paulo não aposta de forma idealista no heroísmo humano, que resistiria naturalmente. Encara o ser humano, sim, com sobriedade e sabe que o fracasso está muito próximo de cada um. Quer dizer, se nós resistimos, não é por algo que está fora de nós, ou por conta da nossa competência, do nosso currículo, mas se nós resistimos diante das tentações, diante das perseguições, é porque há o Espírito Santo operado em nós, ao qual nós concedemos liberdade para que a vitória naquele ponto determinado seja alcançado. Então não é uma crença idealista, eu sou forte, eu sou capaz por mim mesmo, mas é o poder que atua em mim por meio do Espírito Santo é que dá essa condição. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, versículo 6, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los.
Felizmente, o resultado da visita de Timóteo foi muito positivo. Ele trouxe boas notícias, tanto nos domínios da fé, como no amor mútuo. Quer dizer, aquelas pessoas não apenas se mantiveram na fé cristã, mas continuaram com um vínculo de amizade muito próximo, demonstrando amor um para com os outros. As tribulações não foram capazes de enfraquecer a fé que eles tinham em Cristo, nem quebrou as relações de irmandade entre eles. Além do mais, guardavam boas recordações de Paulo e sua equipe, desejando vê-los o quanto antes. Quer dizer, ali entra um aspecto em que Satanás poderia fragilizar a fé daqueles irmãos, inclusive colocando a igreja contra o apóstolo Paulo, aquele que levou o evangelho, que traria uma paz, né? Agora, ao contrário disso, ele se vê em uma situação muito complicada. Logicamente, que a compreensão da paz é uma paz eterna, uma paz restabelecida que eu tenho agora com Deus, com o Criador. E isso havia se consolidado no coração daquelas pessoas. Então, o comentarista diz o seguinte, que esquivar-se, sair fora, sob o aperto, quer dizer, esquivar-se quando estamos numa situação difícil, era algo que poderia ter nos levado a afastar-se com amargura daqueles cuja suposta alegre mensagem os havia levado a tanto sofrimento antes desconhecido. Se ao menos não tivesse chegado até aqui, poderíamos viver muito bem agora. Não, apesar das agruras, apesar das dificuldades, eles recordaram os mensageiros com gratidão e amor, ansiando por um reencontro. Então, em nenhum momento, esses irmãos de Tessalônica culpabilizam Paulo e os demais ali pelo sofrimento que estão passando. Eles haviam sido alertados, isso estava consolidado em seus corações, esse sofrimento não era aleatório, era algo que iria acontecer em algum momento. Aliás, eles tiveram testemunho, eles viram Paulo ser escorraçado, né? Paulo não teve uma estadia fácil em Tessalônica. De fato, ele foi escorraçado dali. Então, eles pensaram, bom, se Paulo passou por isso, então nós vamos passar também de cabeça erguida, sem desfalecer em nossa fé. Versos 7 e 8 diz o seguinte: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então, Paulo se sentiu muito encorajado diante das boas notícias. Aliás, as boas notícias nos encorajam. O Honda, nessa manhã, quando mandou o vídeo, para mim foi uma excelente notícia. Olha, uma cerimônia lembrando a formatura de pessoas de 50 anos. Eu não tenho 50 anos ainda, mas isso me traz esperança. Esperança de que nós vivemos num país que tem condições de formar pessoas que lutem nas suas mais diversas áreas, para o enriquecimento, seja econômico, seja moral, seja social, e essas pessoas estão nos representando, nos trazendo boas notícias e dizendo o seguinte: olha, sabe lá em 73? Pois é, valeu a pena, estamos aqui novamente. Então, a boa notícia, ela tem essa coisa encorajadora. Eles podiam viver de modo pleno, pois sabiam que aqueles irmãos estavam bem. É bem verdade que quando um de nossos irmãos sofre, tal situação pode nos afetar de tal modo a mortificar nossos sentidos a ponto de perdermos o vigor. Paulo diz o seguinte: olha, por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé, pois agora vivemos, agora respiramos com alívio, podemos viver, podemos sentir a paz. Quer dizer, a vida biológica não estava com eles antes, é claro que a vida biológica estava neles, mas a vida não se resume no aspecto biológico. Existe todo um componente emocional que precisa estar ali vivendo.
É nesse sentido que o apóstolo Paulo traz aqui para a gente. Tá? Então, de outro modo, a apostasia daqueles irmãos significaria, em certo sentido, a própria morte para o apóstolo, porque aí sim o trabalho seria em vão. Verde de Bor nos lembra que Paulo também estava sofrendo, e o modo de os crentes de Tessalônica suportarem o sofrimento, sem esmorecer, serviu de consolo para si, diante da própria tribulação. Significa que, na medida em que Paulo buscava consolá-los, enviando Timóteo, também era consolado por eles, né? Porque ao saber que eles estavam resistindo firmemente, isso trazia conforto e consolo para a sua própria alma sofredora. Hernando Dias Lopes complementa: os líderes também precisam ser encorajados. Eles podem sofrer todo tipo de ataque externo e todo tipo de privação, mas se forem consolados e encorajados pela igreja, enfrentam com grandeza qualquer situação. Qualquer situação, porque eles estão sendo encorajados. O verso 9, os 9 e 10, nos diz o seguinte: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Paulo desejava demonstrar uma gratidão que fosse suficiente. Para ele ainda, o modo de agradecimento ainda era algo insuficiente. Ele precisava fazer mais. Essa gratidão era resultado do bom andamento da igreja de Tessalônica, na fé e no amor, e era manifestada por constante oração, cujo pedido principal era vê-los novamente, a fim de suprir aquilo que faltava na fé deles. Notamos que a oração fazia parte da formação espiritual do apóstolo. Portanto, ele orava. Quer dizer, a oração, amados, é uma disciplina sine qua non. Eu vou explicar isso. É uma disciplina sem a qual não há cristianismo. A oração é uma disciplina sem a qual não há uma cristandade forte. Eu posso dizer eu sou crente porque eu oro. É claro que eu sou crente porque Jesus habita na minha vida. Mas se Jesus habita na minha vida, eu oro. Então, é uma condição sem a qual não há cristianismo. O Verne de Boer diz que as boas notícias não bastavam. Olha só, Paulo desejava ver-lhes. Embora Paulo tenha plantado aquela igreja, ele não teve tempo de ensinar-lhes tudo quanto necessitavam para um pleno desenvolvimento da fé, ainda que estavam resistindo firmemente às perseguições. Era necessário completar o trabalho. Eles precisavam aprender todos os fundamentos da fé cristã. Então, irmãos, aprender todos os fundamentos. Igreja, às vezes, tem os seus momentos de apresentação, um momento mais alegre, mais descontraído, mas igreja não se resume a momentos descontraídos. A grande função da igreja, além de ela existir para adorarmos a Deus, é aprender fundamentos que nos levem a adorar a Deus mais e melhor. Então, uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não tem mensagem, uma igreja que não se preocupa em trazer todos os fundamentos da fé cristã, em algum momento ela deixará de ser igreja para ser uma outra coisa, talvez um centro de eventos. Tá? Então, por mais que Paulo se alegrou com as notícias, ele queria ir até eles para poder completar, porque vamos lembrar que Paulo ficou muito pouco tempo em Tessalônica. Não deu tempo de transmitir tudo aquilo que ele gostaria, embora que aquilo que ele falou foi o suficiente para manter aqueles irmãos fiéis em Cristo. Os versos 11 ao 13 nos dizem que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do amor por vocês, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos.
o apóstolo Paulo clamava que o Senhor Jesus lhes preparasse um caminho até eles. Muito mais do que isso, que o amor que já estava presente em seus corações crescesse e transbordasse, não apenas entre eles, mas para com todos, incluindo o amor pelos não crentes, incluindo o amor pelos perseguidores. Facilmente podemos nos fechar em nossa comunidade de fé e viver de modo confortável nossas experiências com pessoas que foram salvas e pensam como nós. É muito bom termos os nossos momentos de encontro semanal, encontro de estudo bíblico com pessoas mais maduras, clube do livro. Tudo isso traz um conforto, uma tranquilidade, porque você percebe ali uma sinergia entre as pessoas. Nós conseguimos falar na mesma língua. Agora, um cristão não deve ser egoísta. Ele não deve se fechar como num gueto, ok? Ele precisa entender que um dia já foi um incrédulo, ele já foi um outsider, ele já foi um de fora. E graças ao amor de alguém, o evangelho chegou até si. Olha só, você, irmão, você, irmã, um dia já foi um outsider, você já foi um de fora, você não fazia parte da família de Deus. Agora você é de dentro, você faz parte do grupo. Werner de Boer comenta: por natureza, a pressão e o sofrimento nos tornam duros, fechados, nos tornam egoístas. Em uma igreja de Jesus, isso pode ser totalmente diferente, porque o Senhor está atuando. Não é a partir de si mesmos que os tessalonicenses devem produzir cada vez mais amor, a despeito dos tormentos. Isso seria inviável. Não, o Senhor vos tornou ricos em amor. Isso não sucede apenas na ajuda material e espiritual recíproca. Claro, porque a gente vai ver as pessoas em sofrimento, nós vamos lá fazer algo por elas. Então, isso não sucede apenas na ajuda material e espiritual recíproca, no momento em que a perseguição une a igreja de forma cordial e afetuosa. Não. Através de Jesus pode vir a ser realidade o que ele próprio referiu como marcas dos filhos do Pai no céu. Responder, e de que modo essas marcas, como filhos do Pai do céu, são evidenciadas em nossas vidas. E aqui vem uma pequena lista. Responder à inimizade com amor. Olha só, quando nós temos condições de responder à inimizade dos outros com amor, nós estamos mostrando as marcas enquanto filhos do Pai do céu. Quando somos capazes de responder à maldição com palavras de bênção. E quando somos capazes de responder à perseguição com intercessão e ao ódio com benefícios. Quer dizer, você me odeia, mas eu amo você. Quando eu ver você numa situação difícil, eu vou te ajudar. Não importa. Eu não preciso dizer para a pessoa, mas eu tenho isso comigo. Eu sei que ele não é filho de Deus. Eu sei que a ética do pai não está no coração dele ainda. E muito do que essa pessoa faz de errado é porque não é madura, não recebeu Cristo ainda. E se eu responder a esse ódio todo com amor, com benefício, com bênção, eu estarei, de algum modo, abrindo caminho para a evangelização. Por fim, Paulo ora para que, além da plenitude de um amor transbordante, que esses crentes pudessem ter seus corações fortalecidos. Aqui a frase ficou um pouco estranha, irmãos. Eu vou repetir novamente. Por fim, Paulo ora para que, além da plenitude de um amor transbordante, assim, que esses crentes pudessem ter seus corações fortalecidos, de modo a serem irrepreensíveis. Quer dizer, temos sim um coração transbordante, Paulo orava por isso, mas também que eles tivessem um coração fortalecido, de modo a ser irrepreensível. Ser irrepreensível não significa que em algum momento nós não vamos
falhar, errar, cometer algum pecado como filhos de Deus. Mas uma pessoa irrepreensível, e eu já expliquei numa daquelas aulas, é uma pessoa que é limpa diante da sociedade, que quando ela se lança a uma disputa, não virá pessoa dizendo, olha, essa pessoa a todo momento comete corrupção, torpeza, engano, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, pessoa que a todo momento precisa ser repreendida. Tudo bem? Então, uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que busca viver uma vida correta em todo o tempo. E quando ela erra, quando ela falha, ela busca pedir perdão e consertar a sua vida. Essa palavra irrepreensível, então, tem esse sentido. A preocupação de Paulo aqui era legítima, pois o apóstolo sabia que somos frágeis e extremamente vulneráveis emocionalmente, e que facilmente somos levados a cometer atos que Deus reprova. Interceder para que os irmãos tenham seus corações, e aqui eu coloquei emoções, entre parênteses, fortalecidos, significa desejar que eles vivam em santidade e que não saiam dos caminhos do Senhor, afinal, o alvo é a vida de Jesus. É para isso que fomos salvos, vivemos em santidade e também suportamos tribulações. Ou seja, se fomos salvos, se vivemos em santidade e se suportamos tribulações, é porque temos a convicção de que em algum momento Jesus virá. E diante desse fato, dessa realidade, enfim, precisamos transbordar os nossos corações em amor e também termos a nossa fé fortalecida. Irmãos, até aqui eu sei que foi um pouco mais longe, um estudo um pouco mais longo hoje, mas eu quero passar a palavra para vocês. Eu vou cancelar, então, a nossa transmissão, só um momento.